Certa vez, um grupo de monges coreanos foi até o Wat Phra prestar reverência e visitar Sanajananana. E é uma das perguntas que eles fizeram, né? Tipo, qual foi o seu ensinamento mais importante? E Sanajan respondeu, Waiwang, essa habilidade de abrir mão. E isso vai muito longe, né? Toda a prática tem a ver com... A gente faz os cânticos, a gente tem que abrir mão dos pensamentos, abrir mão das questões, abrir mão da dor, abrir mão do frio e calor com outros compromissos. Abrir mão dos agregados, abrir mão dos pensamentos, abrir mão do corpo, abrir mão das sensações, abrir mão das memórias, percepções, abrir mão de rancores do passado, abrir mão de muita coisa. Então, essa é uma habilidade importante, ter uma habilidade importante para resolver dukkha. E quando surge dukkha no coração, é porque a gente está segurando alguma coisa. Segurando alguma coisa de forma errada. Isso sempre dá para... Ou segurando uma ideia do tipo, ah não, isso não devia ser assim. Isso machuca. É como você segurar um caule de roseira. Se segurar ele só na mão sem apertar, você não se machuca. Agora, se você segurar apertando, vai sangrar sua mão com os espinhos. Então tem que saber pegar as coisas de forma correta. Se não sabe pegar as coisas direito, a gente se machuca até mesmo com o Dhamma. Ah não, o Dhamma é especial, o Dhamma é importante para nossas vidas, com certeza. Mas se a gente pega o Dhamma de forma errada, a gente se machuca com o Dharma também. E aí a gente não vê as kilesas pintando o sete no quintal da nossa mente. A gente quer muito ouvir o Dhamma em alguma ocasião, mas aí por algum problema técnico, aí não consegue. E aí a gente sente muita frustração por isso. A gente quer culpar os outros, ou quer reclamar, ou quer mandar mensagem, quer ligar para as pessoas de forma desesperada. A gente quer ouvir o Dharma, e isso é importante. O mundo tem que parar porque a gente quer ouvir o Dharma. E o Dharma é importante, o Dharma é bom, e isso e aquilo. E aí a gente já foi tomado pelas kilesas e nem esqueceu do que é o Dharma. Já esqueceu o que é o Dharma. O Dharma é aquilo que acaba com as kilesas. Mas no momento que a gente já entrou nessa, a gente já esqueceu tudo. A gente jogou o Dharma no lixo. Pegou as kilesas e agarrou as kilesas. E aí todas as ações vão ser pintadas pelas kilesas. A companhia de internet tem alguma preocupação se você está ouvindo o Dharma, se você não está ouvindo o Dharma. O fio de energia, o fio de fibra ótica tem alguma preocupação com se alguém está ouvindo o Dharma, se não está ouvindo o Dharma. Em país que está em guerra, alguém está preocupado se tem gente na igreja antes de bombardear ou não. É tão importante assim? Todo mundo está tão preocupado com a gente ouvindo o Dharma? De onde que vem ouvir o Dharma? De várias causas e condições. A gente depende de um software de transmissão, a gente depende de microfones, a gente depende de câmeras, a gente depende de energia elétrica, a gente depende de um computador do lado das pessoas em casa. Quantos pontos de falha tem? Quantos pontos possíveis de falhar tem? Mas não, a gente está ouvindo o Dharma, tudo tem que dar certo.
E aí a culpa é das pessoas que não sabem transmitir direito, a culpa é de que, tipo, as pessoas não cuidam bem do Dharma, de transmitir o Dharma de forma correta, isso aqui. Problemas técnicos acontecem, dificuldades técnicas acontecem. Mas se não tem uma pessoa com habilidade técnica, quando o problema técnico acontece, o que acontece? Não tem como resolver. É igual uma pessoa, se uma pessoa infartar do seu lado, você vai saber todas as ações necessárias para fazer, ou se tiver um... Por outro lado, se a pessoa infartar do lado de um médico, ela não tem muito mais chance de ser salva? Da mesma forma, com equipamentos, tecnologia. Se acontece um problema diante de uma pessoa que tem habilidade, tem essa versatilidade de diferentes formas de resolver um problema, aquilo é fácil de resolver. A pessoa pensa uma alternativa e sabe várias alternativas de como resolver aquilo. Agora, para uma pessoa que não é habilidosa nisso, às vezes só sabe usar o básico. Quando acontece um problema, a pessoa não sabe nem como investigar qual é a causa do problema e como resolvê-lo. Mas não, tinham que resolver o problema, porque eu queria ouvir o Dharma. E aí a gente esquece o que a gente recita no cântico, né? Separar-se do que se gosta é sofrimento. Ah, não, você gosta do Dharma, só que gosta de uma forma distorcida. E aí quando você se separa do Dharma, você fica com raiva das pessoas, você sai tacando pedra nas pessoas, reclamando. E aí já esqueceu tudo de novo. Voltou ao zero. Cadê o Dharma? Isso educa. E quando acontece educa, você faz o quê? Você sai xingando os outros, sai reclamando dos outros, sai falando, chamando os outros de incompetente? Ou você olha para a Duque e abre mão? Ah, eu quero ouvir o Dharma. Teve um problema técnico. Ok. Tento ver a gravação depois. Se tiver gravação, se não tiver, eu assisto a palestra. Fazer o quê? Não está no meu controle. Só uma reflexão importante. Não está no meu controle. Mesmo que tenha um profissional de transmissão remunerado, ainda assim está sujeito a ter problemas técnicos. Se a internet cair, nenhum profissional de transmissão consegue resolver. E aí? Então tomar cuidado, porque as quilesas são muito rápidas, elas pintam e bordam em áreas que a gente acha que não, aqui é o Dharma, tudo é puro, esses pensamentos são puros, isso e aquilo. Mas muitas vezes é só as quilesas tomando conta da mente de novo. A atitude de se tem bem, se não tem amém, é uma atitude importante. Isso tem a ver com Ploy One, com abrir mão. E é algo que a gente tem que treinar na nossa mente. Mesmo no mosteiro, às vezes tem problema de chuva, tempestade, cai a força. E não tem transmissão. E às vezes também a pessoa tem que refletir com sabedoria. Estou em casa, caiu, né? Não, tenta avisar alguém, né? Tipo, mas assim, pensa bem, as pessoas estão num grupo de meditação. Quem vai estar com o celular ligado para ouvir a mensagem e vai pensar de olhar o celular? Ninguém vai ver mensagem, ninguém vai ter telefone. Então não tem para quem comunicar. Não tem milagre. Então abre mão. Olha o efeito que tem na mente. Abre mão. Tá bom. Ah, vou abrir uma palestra do canal do Mosteiro. Pronto.
Deve ter alguma palestra do canal do Mosteiro que a gente não ouviu antes. Não é morrer por não ouvir uma palestra do Dharma. Isso faz parte do online. Ah, e olha também outro lado. Tudo bem, tem algumas pessoas que estão fora da cidade de São Paulo. Mas e as pessoas que estão dentro da cidade de São Paulo? Se elas querem realmente ouvir com mais garantia de dar certo, por que elas não vieram presencial? Por que não colocaram um esforço adicional nisso? Você vê, às vezes inicialmente tem uma certa preguiça, uma certa inércia. Depois reclama quando não dá certo. Se vem presencial, a chance de não conseguir ouvir é muito menor. A não ser que tipo algum monge esteja muito doente ou perca a voz, a gente vai conseguir ouvir a nossa palestra. Então por que não se planejou, não tentou vir mais cedo? Passou um pouco de sufoco talvez no transporte público para vir. Ah, vou chegar tarde em casa, mas eu estou fazendo isso pelo Dharma. Olha que atitude mais nobre. Estou me sacrificando pelo Dharma. E a mente vai com mais mérito ainda. E aí quem fez isso se sente até feliz, né? Nossa, o pessoal do online conseguiu, perdeu essa palestra, né? Eu consegui assistir, né? Eu coloquei esse esforço adicional, fui recompensado por isso. Então, olhar para esse lado também, né? Quanto que a gente não está investindo a nossa energia para depois reclamar que as coisas não dão certo. A gente coloca R$ 1 na poupança em vez de colocar 100. Depois reclama que tem pouco dinheiro na poupança. E aí? Por que você não colocou 100 na poupança em vez de colocar um real? Então vê como que as quelezas se escondem em assuntos que tipo, parecem muito nobres, lindos do Dharma. Mas as quelezas, elas não têm vergonha nenhuma. Até no Dharma elas se espalham e fazem bagunça. Então, olhar para a mente, separar-se do que se gosta é sofrimento. Como que resolve isso? Como que o Buda falou na segunda nova verdade, o primeiro ensinamento do Buda? O abrir mão sem deixar vestígios desse mesmo desejo ignorante. Isso é a terceira nova verdade, né? São de se libertar do sofrimento. O desejo ignorante é: eu quero ouvir o Dharma, eu tinha que conseguir ouvir. Isso é um desejo ignorante, porque esquece todas as causas e condições que estão no meio do caminho. Você abre mão desse desejo ignorante. Opa, vou assistir uma palestra do canal do Mosteiro. Pronto. A mente tem paz. Você resolveu o dukkha. E aí você praticou o Dharma. Quando aconteceu algo assim. Então vê. A gente esquece o primeiro ensinamento do Buda. Em umas ocasiões assim, mas é normal. As crianças têm essa tendência de sair. A gente tem que continuamente podá-las. E as coisas vão melhorando. Então, assim, antes de agir de forma reativa, isso é uma coisa básica, né? Quantos retiros as pessoas já fizeram, né? Tipo, reação de forma sem sabedoria. Antes de sair reagindo impulsivamente, olha para essa mente. O que está acontecendo aqui dentro desta mente? E não pense de forma externa. Não caiu a transmissão, as pessoas vão reclamar, ou então eu tenho que ligar para alguém, eu tenho que mandar 10 mensagens no celular de alguém para que tipo, a pessoa tem que parar o que ela está fazendo para vir me ajudar, porque eu preciso ouvir. A gente é tão importante assim.
Então, saber abrir mão. A gente quer ouvir o Dharma, é uma coisa nobre, mas assim, se a gente está de casa numa cidade distante, né, e caiu, abre mão. Abre o canal do mosteiro, vai ouvir outra coisa. Você não vai morrer de não ouvir esse ensinamento. Se a gente não está ouvindo é porque tem causa e condições para a gente não estar ouvindo, ponto. Se não tem causa e condição, é o Dharma, isso é o Dharma. Não reclame do Dharma. E a mente vai ter paz. Se tiver causa e condições para a gente ouvir o Dharma, a gente vai escutar. Só que tecnologia tem várias causas e condições envolvidas. Não é só o operador, não é só a máquina. Tem várias coisas, vários pontos de falha. Então lembrar disso. Você vê, dá para contemplar todo um assunto sobre isso, contemplar os sentidos. Como que a gente faz para escutar o Dharma? Depende de uma onda sonora entrar no ouvido. A onda sonora é produzida por um alto-falante. O alto-falante gera o som a partir de um sinal transmitido pela internet. Esse sinal, para ser transmitido pela internet, tem que ter entrado num outro computador através de um microfone. E esse microfone, se não tiver configurado certo, não vai entrar o sinal de áudio certo. E se não entrar o sinal de áudio certo, não vai sair coisa boa do outro lado. E para esse sinal de áudio ter qualidade, a pessoa tem que saber mexer na configuração desse sinal de áudio. E tem gente que não sabe. Isso é uma outra causa de condição. E aí? Mas a pessoa consegue fazer na casa dela, mas não no computador que ela não conhece. Configurado com microfones externos. Você vê, se uma dessas causas e condições não estiver presente, você não escuta. Pronto. Aí se a gente não escuta, a gente briga, a gente fica revoltado, a gente fica frustrado, sai xingando os outros. Ou a gente contempla as causas e condições e abre mão. Abre mão. Isso vale para tudo na vida. Ah, não, eu não merecia estar passando por isso, eu merecia algo melhor. Se a gente merecia, era para a gente estar experienciando. Se a gente não merecia, não era para a gente estar experienciando. Isso tem a ver com karma também. Se a gente está passando por uma situação difícil, seja com família, com um relacionamento. Ai, eu não merecia passar por isso. Ah, se você não merecia, você realmente não estaria passando por isso. Você está passando por isso é que você fez alguma coisa do passado. Lembro na época do Buda, né? Quando o Mahamoggallana, um dos principais discípulos do Buda, um dos 2 discípulos-chefes do Buda, mais destacado em poderes psíquicos. Ele veio a falecer, né? Porque foi apedrejado, batido e socado por ladrões na estrada. Isso depois de ser iluminado, ter ensinado vários monges, ajudado vários monges a se iluminarem. Ele teve essa morte violenta. E os monges foram comentar, nossa, que injusto, Mahamoggallana era tão bom com a gente, ele ajudava os monges de forma tão bondosa, ajudou a gente a ter clareza na nossa prática, isso e aquilo. Aí o Buda ouviu essa conversa e falou, não digam isso. Não digam isso, porque, vocês sabem o que ele fez em uma vida passada, né? Uma vida passada muito distante, ele acabou matando o pai e a mãe, e esse karma muito pesado, um daqueles 5 tipos de karma que são muito pesados no budismo, que levam a um renascimento certeiro num plano infernal. E mesmo depois daquilo, o karma não se esgotou e se manifestou daquela forma naquela vida. Ele morreu apedrejado e socado por ladrões, mesmo depois de ser iluminado. E se o Mahamoggallana tem isso, dizer da gente. Quem sabe as artes e coisas horríveis que a gente fez em algumas vidas passadas? Pra gente não estar passando o que a gente está passando agora. A gente pode abaixar um pouco a crista e pensar que a gente não é tão bom assim. Apesar de a gente praticar o Dharma agora, pode ser que no passado a gente tenha feito coisa muito feia. E que ainda está se estendendo a conta. A fatura desse cartão não foi paga ainda. Então não tem o que reclamar. A gente que fez essa conta, os cobradores estão vindo cobrar. Então engole. O dobro do dobro e leva. Tá bom, não reclama. Vai querer fugir. Para a esquerda, para a direita, para norte, para o sul, para a montanha, para o Tibete. Não querer fugir, tem que enfrentar e lidar com isso.
Outro, o Angulimala, né? Aquele assassino em série na época do Buda, né? Matou sei lá quantas pessoas, né? E aí algumas vezes, depois de ter se iluminado já, ele levava pedrada no vilarejo. E aí o Buda comentou, né? Tipo, não, imagina, o que você fez era para você renascer no inferno por muitas e muitas vidas, né? Isso aí não é nada, né? Essas pedradas que você está levando agora não é nada. Veja dessa forma, né? Tipo, não é nada. Então, assim, se a gente está levando pedrada, é porque a gente deu pedrada no passado, né? Então, olhe por esse ângulo, né? E abra mão dessa arrogância de que a gente é tão bondoso agora. A gente pode ser bondoso agora, mas no passado a gente aprontou muito, com certeza. Então, se tem adversidades, a gente tem que lidar com elas da melhor forma possível. E reclamar e se ficar revoltado e injustiçado não ajuda. Isso não é o Dharma. Isso só leva a mais tensão mental. Agora, se a gente abrir mão, não, tudo bem. Vou fazer o meu melhor daqui para frente. Não vou ficar me martelando adicionalmente por causa disso. Se não tinha as causas e condições para isso estar acontecendo, não era para estar acontecendo. Se isso está acontecendo é porque tem as causas e condições para isso estar acontecendo. A gente tem algum inferno na nossa vida, seja familiar, seja de trabalho, seja de relacionamento. Olhar por esse lado, né, de UPK, né, de equanimidade. Nem tudo é karma, mas coisas de longo termo, coisas que não resolve fácil, entraves, assim, geralmente tem potencialmente tem algum fator kármico envolvido. Às vezes a pessoa muda de cidade e o problema vai junto. Às vezes a pessoa muda de trabalho e o problema vai junto. Então fugir não é a opção. É tentar lidar da melhor forma possível para que isso não se estenda mais para frente ainda. Pode parecer injusto o que a outra pessoa está fazendo com a gente. Mas se isso está acontecendo, pense da seguinte forma. Será que eu já não fiz isso numa vida passada com a mesma pessoa? Sendo uma situação reversa, né? Eu era a pessoa que cometi a injustiça. Isso eu estou recebendo de volta. Vamos ver se a mente não abaixa a crista. E começa a ver que, tipo, talvez eu tenha que lidar com isso agora, dessa forma. Para ter paciência em lidar com isso. Então, o PK é uma reflexão importante, né? De equanimidade. Né? E é nesse sentido de karma. Né? Os seres são donos de suas ações, herdeiros de suas ações. A gente ser herdeiro das nossas ações é uma coisa importante a refletir nesse caso. E a mente facilita soltar. Né? Tipo, opa, tá bom, posso ser bom agora, mas no passado eu não fui tão bom, e agora eu tenho que lidar com isso. Não tem como apagar o passado, tudo bem, não tem como voltar lá atrás e desfazer. Mas se a gente tem a oportunidade de lidar com isso da melhor forma possível agora, para que isso não se estenda mais para frente ainda. Porque se a gente lida com a situação de forma inábil agora, aí que vai estender mais ainda. Então tem que ser sabedoria, tá bom? Temos adversidades? Temos. Mas se a gente lidar com as adversidades de forma errada, elas vão se estender mais ainda. Agora, se a gente lidar com habilidade com as adversidades, elas acabam aqui. A gente não estende a fatura desse cartão para vida para frente. Então, viver no mundo tem que ter uma mente hábil, para a gente não estender essas faturas antigas de cartão de crédito vencidas. Então tem que ter paciência, tem que ter resiliência, tem que ter humildade e tem que abrir mão. Abrir mão, abrir mão, abrir mão. Quando a mente não quer abrir mão, pergunte, o que eu estou segurando forte aqui? Alguma coisa está errada. Isso tinha que ser assim, isso não tinha que ser assim. Tudo isso é Bhava Tanha, Vibhava Tanha, é causa de dukkha. Claramente. Então, para resolver dukkha, abandona a causa de dukkha. E aí acaba a dukkha. E não sair espalhando dukkha por toda parte. Ligando para múltiplas pessoas, mandando 1 milhão de mensagens e exigindo que as pessoas ajudem imediatamente. Então tem que ter habilidade em lidar com a mente, senão, mesmo com o Dharma, a gente faz bagunça e faz demérito. O Buda falava, né? O Dhamma é como
canoa, né? Uma ferramenta. Uma canoa que você usa para atravessar um rio. Agora, se você não sabe usar uma canoa, você vai se machucar tentando atravessar esse rio. Então tem que saber usar a ferramenta. Lidar com ela de forma hábil, senão você se machuca também. Mas isso vem com o tempo, vem com paciência, resiliência, energia, dedicação. E a gente cultiva todas as qualidades, vindo praticar com regularidade, vindo fazer os cânticos. Praticando diariamente. Budô, budô, budô. Acordou, de manhã budô, budô, budô. Faz quantas rodadas de budô no budômetro? Vamos ver se essa mente não melhora, se essa mente não desenvolve outras qualidades. Então, temos que olhar com cuidado para essas questões relacionadas com o Dharma, né? Senão a gente acaba se machucando. Questões, dúvidas, compartilhamentos? Compartilhar. Interessante que, vamos considerando o Natal que eu mantive a respiração, muita coisa, né? Pra a mente, com a respiração a mente fugia, né? Daí fiz um mudou também, né? Falei, mudou. Aí eu vi que só fazer put, respira, dor, respira, um pouco. Aí eu comecei a ficar prestando na respiração e mudou o tempo inteiro. E também prestando atenção no que você estava falando. E ainda assim a gente tem uma tendência de ver alguma coisa e quer tirar. E fica aquela briga, né? Fica aquela coisinha assim, insidiosa, né? Querendo trazer você para coisas fora daqui, né? Sendo que mesmo que eu ficasse, tá, não vou abrir mão, vou pensar nessas coisas, não teria nem como resolver. No momento estou aqui, entendeu? Assim, não te andando. O hábito, né? A mente está acostumada a seguir por aquela porta, né? Então, quando você senta meditar, a mente continua indo por aquela porta. Essa mente mal. Tem que ser treinada a usar, assim, é com paciência, que a gente está falando. Assim, a mente quer ir para lá, mas você traz de volta. Está indo para lá, você traz de volta. E assim, fazer budô rápido é melhor fazer sem olhar a respiração. Provavelmente é melhor fazer só com o toque na mão. Porque a respiração, junto aí, você gera múltiplos focos, né? Dispersa a mente, né? Você tem que olhar para a respiração e para o budô, né? Então você não fica tão unifocado, né? Fica, é que nem você querer queimar Ravel com a lupa, não aquele foco bem centralizado, né? Então fica um foco meio grande, meio desfocado, né? Então a luz não queima o papel. Então assim, quando for fazer budô rápido, é melhor fazer só com budô mesmo. Budô, 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 com o toque na mão, né? Para ter um feedback físico. Eu recomendo, né? Com a respiração junto, aí fica um negócio meio, tipo, difícil de controlar. Fica tipo um carro meio desregulado. Assim. Algo mais? Esse negócio é tão beta. Vamos precisar de um suporte de câmera, então. Então é isso. Por agora de manhã a gente encerra por aqui. Aí temos a prática da parte da tarde.